Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui para mais um estudo de quarta-feira, neste tempo em que nós reservamos toda quarta-feira para ouvir a palavra do nosso Deus. E hoje, uma ministração super especial do pastor Marcelo, da Igreja Presbiteriana de Jacareí, uma reflexão sobre a vida definida e ilustrada na vida de Gideão. Quero convidar você a participar. Eu tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado nesta noite. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você a estar rapidamente compartilhando esse vídeo, convidando os seus amigos, deixando seu comentário, deixando a sua curtida no nosso vídeo. E se você não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva em nosso canal. Se você ainda não pôs para curtir nossa página do Facebook, faça isso em nome de Jesus. Eu quero convidar, enquanto você faz isso, a ouvir conosco o hino 128, Comunhão Preciosa. Vamos estar ouvindo este hino e louvando ao Senhor de todo o nosso coração neste momento. E após isso, você vai então estar ouvindo o pastor Marcelo com um estudo especial para esta quarta-feira que o Senhor nos deu. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos
Graças a Deus, meus irmãos, com um hino maravilhoso desse, agora nós vamos nos preparar para ouvir a mensagem do Senhor para os nossos corações. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11, e nós vamos ler do verso 32 ao verso 34. Hebreus, capítulo 11, do verso 32 ao verso 34, que nos diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões e extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Vamos orar nessa hora, pedindo a direção do Senhor para a exposição da sua palavra, para que mais uma vez nessa noite nossas vidas sejam edificadas pelo Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza à interpretação correta e principalmente a uma aplicação coerente, coesa, clara para o nosso dia a dia. Vamos orar. Senhor, te agradecemos mais uma vez por essa noite. Te agradecemos mais uma vez por poder ler a Tua palavra, poder ensinar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu povo ainda em casa tem a liberdade, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, de ler a Tua palavra, de assistir e ao mesmo tempo participar de um culto virtual. Senhor, que nessa noite a Tua bênção mais uma vez alcance os nossos corações. Que mais uma vez a Tua palavra, Senhor, venha nos edificar e nos direcionar para a glória do Teu santo nome. Te peço, Senhor, que Tu nos dê a direção. Te peço que o Senhor nos dê o consolo. Te peço que o Senhor ilumine o nosso entendimento, Pai, para compreender as maravilhas da Tua lei. Abre, Senhor, os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver a beleza da Tua palavra e que sejamos nessa noite, mais uma vez, alimentados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Quero Te agradecer no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, quando a gente lê desse verso 32 ao verso 34, já de cara a gente percebe que tem algumas coisas aqui fora de ordem, né? A ordem correta, né, cronológica aqui dos heróis, dos guerreiros que aqui o autor de Hebreus está listando, deveria ser primeiro Baraque, depois Gideão, Jefté, Sansão, Samuel e Davi. No entanto, parece que ele está escrevendo, né, da sua cabeça e ao mesmo tempo sendo iluminado pelo Espírito para colocar essa sequência aqui. Não há incoerência, não há erro da parte do autor. O que ele está fazendo é uma citação direta, de coração, e o seu coração sendo iluminado pelo Espírito, ele está trazendo essa verdade para as nossas vidas. E ele coloca aqui tudo organizado em sequência de 3 pares, né? 3 pares com 2 pessoas. Por exemplo, Gideão e Baraque, Sansão e Jefté, e Davi e Samuel, se a gente for olhar dentro de uma ordem mais cronológica, né? E o primeiro de cada conjunto é o mais popular. E então ele vai dedicar um tempo especial, né, para colocar em evidência a pessoa de Gideão. E nessa noite nós queremos falar sobre a fé definida e ilustrada na vida de Gideão. E para isso eu vou precisar também que você abra sua Bíblia em Juízes 6, para você ver uma etapa muito importante da vida de Gideão. Mas enquanto você vai abrindo lá em Juízes capítulo 6, eu quero fazer outras observações aqui nesses versos. Ele fala que os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, e da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Ou seja, depois ele listar
todos os grandes homens do passado, ele tem ainda uma lista enorme dentro das Sagradas Escrituras para falar de exemplos de fé. Então aqui a gente tem uma chave, meus irmãos, muito importante para interpretar o Velho Testamento. E essa chave se chama fé. E quando nós lemos o Velho Testamento e vemos aquela atuação poderosa e soberana de Deus na história, nós vemos Deus levantando pessoas para realizar grandes feitos. Eles o fazem por causa do poder de Deus na vida deles e por causa de uma fé manifesta através da obediência. E sendo eles obedientes ao Senhor, eles alcançam promessas, eles expulsam os inimigos, eles fecham a boca do leão, como por exemplo nós poderíamos listar aqui, como é citado Sansão. Sansão ele rasga um leão ao meio. E da mesma maneira, mais à frente na história, o próprio Daniel vai estar dentro de uma cova de leões, em que o próprio Deus vai enviar o seu anjo e vai fechar a boca do leão, porque ele agiu em obediência, em fé no Deus que guarda, no Deus que livra e, acima disso, no Deus que é o Senhor, que é o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Mas indo para a história de Gideão em específico, lá em Juízes 6, e eu peço que seus olhos estejam lá no verso 11 e até o verso 15. E nós vamos ver, pelo menos nos primeiros versos, que Gideão, ele é aqui em Hebreus listado como um homem de fé, mas a sua carreira, o seu chamamento, começa por meio do medo. E lá no verso 11 diz assim: então veio o anjo do Senhor, veja, anjo com letra maiúscula, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. A primeira coisa que a gente vai notar na vida de Gideão é que Gideão não era um guerreiro, ele não era um soldado, ele não era um homem que foi preparado para a batalha. Pelo contrário, ele era um homem da agricultura, da plantação, dos alimentos, para produzir recursos para a própria existência e a existência da sua tribo, que era a tribo de Manassés, e que era uma tribo muito pequena. E surpreendentemente, Deus aparece para ele nessa figura desse anjo com letra maiúscula, e você sabe muito bem que quando aparece no Velho Testamento, esse anjo do Senhor com letra maiúscula é uma das manifestações, né, uma epifania, ou seja, uma manifestação de Jesus Cristo antes da sua encarnação. E o anjo vê ele ali e diz: o Senhor é contigo, homem valente. E engraçado que Gideão não se sentia nem um pouquinho valente. Mas Deus está falando que ele é um homem valente. E quando o anjo do Senhor vem a ele, Gideão imediatamente expressa suas dúvidas sobre a fidelidade de Deus para com os israelitas. E no verso 13, olha o que ele vai dizer: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha que curioso. Gideão tinha ouvido falar dos grandes feitos do Senhor, tinha ouvido falar do grande livramento, de como Deus tinha conduzido essa nação até a terra prometida. No entanto, Gideão está se esquecendo de um ponto muito importante. Esse mesmo povo que recebeu a promessa de entrar na terra prometida, também recebeu uma condição. Vocês devem permanecer fiéis ao Senhor, e o Senhor permanecerá fiel ao Senhor. Mas no dia que eles abandonassem o Senhor, todas aquelas maldições que estão lá listadas no capítulo 28 de Deuteronômio, 27 e 28, a bênção e a maldição, viria sobre a vida da nação. Então eles, ao entregar-se ao pecado, ao entregar-se à idolatria, Deus permite que os medianitas invadam aquela terra, tomem posse dos seus recursos, né, de alimentação, e deixem eles numa situação bem precária. Curiosamente, os midianitas eram conhecidos como um exército de gafanhotos, que
como você deve ter visto nos jornais hoje, né, os gafanhotos invadindo o sul do país, né, e atacando algumas lavouras. Era assim que os midianitas atacavam as nações inimigas. Eles invadiam de tal maneira que eles iam arrancando tudo que tinha sido plantado, tudo aquilo que era para a existência das pessoas, eles tiravam a fim de matar todo mundo de fome. E aqui Gideão está trabalhando com muita calma, com muito medo, e retirando e salvando tudo para simplesmente sobreviver. E ele, num tom meio que irônico, está dizendo assim: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E é engraçado que Gideão está se colocando numa posição de vítima, de um vitimismo total, como se ele fosse uma vítima da situação e não um responsável por tudo aquilo que sobreveio à nação. E olha que muitas vezes nós dizemos a mesma coisa para Deus. Senhor, por que tal coisa me aconteceu? Por que que acontece comigo coisas tão ruins se eu sou uma pessoa tão boa? E a grande verdade é que só existe uma pessoa boa na face da terra, que se chama Jesus Cristo. Nós, na verdade, nos enganamos com a nossa falsa bondade, e nós tentamos enganar os outros e enganar o próprio Deus com a nossa falsa modéstia, com a nossa falsa humildade. E, na verdade, nós merecemos tudo de mal dessa vida porque somos pecadores. No entanto, Deus usa de graça, Deus usa de misericórdia para com todos aqueles que invocam o seu nome. E no caso aqui, a nação estava numa situação deplorável, e eles estavam invocando o nome do Senhor e pedindo socorro. E Deus vai levantar justamente um medroso para assumir os exércitos e ir para a frente da batalha e ganhar essa batalha. Então, quando Gideão percebe quem está falando com ele, Gideão insiste que sendo o menos destacado membro de seu clã. E do verso 14 ao 15 ele diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor na casa de meu pai. É engraçado que quando a gente vê o modo operante de Deus, Ele sempre escolhe aquele que se sente incapaz, aquele que está entre os menores, aquele que está às escondidas, aquele que está morrendo de medo. É esse justamente que Deus escolhe e levanta para que a glória seja totalmente do Senhor. Deus revela a sua glória em vasos de barro. Aqueles que se julgam muito sábios, inteligentes demais, normalmente não alcançam praticamente nada do Senhor, porque Ele já tem o seu galardão aqui nessa vida. Mas aqueles que são considerados como desprezíveis, desamparados, pequenos, esses Deus levanta e faz uma grande obra. E é o que Deus vai fazer através de Gideão. E talvez você esteja também com esse mesmo sentimento, olhando para a situação à sua volta e também dizendo assim: Senhor, cadê esse Deus que a gente ouviu falar? Cadê esse Deus que o pastor prega lá na igreja? Ou então você está aí escondidinho na sua casa, morrendo de medo que lhe possa acontecer. Talvez o teu medo não é um midianita, mas o teu medo são as circunstâncias que estão à sua volta. E se sentindo pequeno e cada vez mais fazendo as suas reservas, se protegendo para um mal maior. Sendo que Deus está nos chamando para encabeçar uma batalha e para livrar a nação. E da mesma maneira, a igreja do Senhor é chamada, por menor que ela seja. Deus não precisa de grandes igrejas. Deus precisa apenas de um ou dois que se disponham a fazer a vontade do Senhor. Quando eu era mais novo, eu ouvia muitas pessoas dizendo assim: a nossa geração, essa geração que está sendo levantada, vai fazer toda a diferença. Não, Deus não precisa de uma nova geração. Deus precisa apenas de um homem, levantado por Ele, cheio do poder dEle, para fazer uma grande mudança. Quer ver um exemplo? Nós já vimos. O próprio Moisés foi um homem levantado para libertar uma nação com mais de 1 milhão de pessoas. Então nós precisamos orar para que nos nossos dias Deus levante um homem,
2, uma mulher, seja o que for, quem Deus queira usar para trazer grande libertação para a glória do seu próprio nome. Então, o segundo aspecto, o primeiro aspecto é que Gideão tinha medo. O segundo, que ele era muito inseguro. E a gente vê isso do verso 17 ao 18 e no verso 27. Quando Deus deixa claro que ele mesmo está chamando Gideão, Gideão quer um sinal para ter certeza. Olha que curioso. Verso 17, ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. E você conhece o resto da história. Ele prepara uma oferta, leva até os pés desse anjo, e o anjo manda fogo nessa oferta, e ele sobe no meio dessa oferta de aroma suave, revelando ali para nós que é realmente o Cristo, o Messias, o Deus encarnado, que estava se revelando antes da sua encarnação, porque anjo nenhum recebe adoração. E esse anjo com letra maiúscula, o próprio Cristo aqui, recebe esse louvor, recebe essa oferta de aroma suave. Mas tem um ponto muito importante aqui. Por que eu estou dizendo que ele estava inseguro ao pedir um sinal? Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, ao pedir sinais para o Senhor. É certo que Deus tem misericórdia, é certo que Ele é bondoso, e é certo também que Ele trabalha conosco dentro das nossas próprias limitações. Mas tem que ter uma palavra de exortação aqui também. Não se esqueça que no Novo Testamento, as pessoas que mais pediram sinais ao Senhor Jesus foram os incrédulos fariseus, foram os saduceus, foram aqueles homens que simplesmente armaram contra Jesus e fizeram com que ele fosse preso e executado. Então pense bem que quando nós estamos pedindo sinais, na verdade nós estamos revelando todo o nosso medo, toda a nossa insegurança e toda a nossa incredulidade, então nós precisamos de um ponto de apoio. E o livro de Hebreus está nos ensinando com toda clareza que a fé é uma firme convicção de fatos que não se veem. E isso é tão interessante que Hebreus simplesmente cita o nome de Gideão, mas não relata nenhuma obra ou alguma ação desse homem. Olha que curioso. Então, quando nós olhamos para a vida de Gideão, também podemos ter uma esperança. Ainda com as nossas inseguranças e com os nossos temores, nós podemos agir com fé. E nós vamos ver quando Gideão agiu com fé. Depois de receber então o sinal, Gideão obedece a Deus e ele vai derribar o altar de Baal. Ou seja, a nação estava entregue à idolatria. Mas em vez de fazer abertamente, de dia, Gideão temia os habitantes da cidade e da sua própria família. E por isso destrói esse altar a Baal, a imagem de Baal, de noite. Olha o verso 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Mas aqui eu quero dar uma colher de chá para Gideão. Ele recebeu uma ordem de destruir o altar a Baal. Ele destruiu. Não interessa se foi de dia ou de noite. O que importa é que ele obedeceu. Então a gente começa já a perceber que havia temor do povo, havia temor da família, mas ele faz. E ele vai agindo contra a sua própria natureza, insegura, incerta e amedrontada. E Deus levanta pessoas assim também. Agora tente imaginar você sendo liderado por uma pessoa que é insegura, que tem medo de se expor, tem medo de avançar. É um terror, porque também acaba gerando uma certa insegurança e um certo desconforto para conosco. No entanto, aos olhos de Deus, Gideão já era um valente. Deus já o havia chamado de valente. E ele vai se tornar esse grande valente. Então Gideão, terceiro ponto aqui dessa noite, Gideão foi revestido
pelo poder do Espírito Santo. E a gente vê isso no verso 34 ao verso 35 do mesmo capítulo. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. E agora a gente vê que há uma autoridade, há um poder na vida deste homem, o qual tocou o rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele, enviou o mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir, enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. O homem que estava com medo de enfrentar o povo, de enfrentar a própria família, agora revestido com o poder do Espírito Santo, dá a voz de comando e diz: vamos nos ajuntar para a batalha, para a guerra, e vamos guerrear. Gente, quando o Espírito Santo enche a nossa vida, somos enchidos de coragem, de força e de fé. No entanto, vamos uma palavra aqui também de equilíbrio. Isso não quer dizer que nunca mais nós teremos problemas com o medo e com a insegurança. Pelo contrário, ainda haverá um conflito no nosso ser entre a coragem colocada pelo Espírito Santo e a nossa natureza que cisma e teima em temer, em ter medo das situações adversas. E embora ele tivesse sido revestido pelo poder de Deus, a insegurança ainda estava presente. E o verso 36 ao 40 nos mostra isso. Olha lá. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu. Porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertado a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te mais esta vez, faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Mais uma vez, apesar do primeiro sinal que Deus deu, Gideão mais uma vez pede um sinal. Não satisfeito, ele inverte a ordem do sinal e Deus, de maneira misericordiosa, atende. Isso é uma característica maravilhosa de Deus em relação às nossas inseguranças e temores. Se a gente se lembrar da vida de Moisés, da sua trajetória, Moisés também teve muito medo. Moisés também apresentou 5 questões para não ir à frente da nação e deixando claro que ele não queria liderar nada, ele queria ficar onde ele estava. Mas Deus o chamou e fez uma grande obra através de Moisés. E não muito diferente, Gideão também está apresentando todos os seus temores, está apresentando o seu medo e de novo pedindo sinais. A sua natureza está conflitando. Mas saibam, irmãos, vamos ter também misericórdia do nosso irmão Gideão. Por quê? Ele era um lavrador, ele cuidava de terra, ele não era soldado, ele não era um general, ele não estava acostumado com batalhas, ele vivia num tempo que ele estava sendo oprimido pelos inimigos e ele não via o poder de Deus se manifestar, ele conhecia apenas de ouvir o que os seus pais diziam. E o seu coração estava amargurado, como a maioria do coração do povo. Mas agora Deus está levantando. Agora há uma maneira dele vencer esse conflito. Porque guarda bem, da mesma maneira que Gideão pediu 3 sinais, Deus também vai provar a sua fé de uma maneira muito profunda e de uma maneira muito peculiar. Então, meus irmãos, eu diria o seguinte: é melhor crer e não pedir sinal nenhum do que pedir um monte de sinal e depois ser provado por causa disso. E olha o que vai acontecer. Gideão vai vencer a batalha, o nosso 4º ponto, vai vencer a batalha contra os medianitas com 300 homens. Ele pede 3 sinais e agora
algumas situações Deus vai impor para que a glória seja totalmente dele. Então, Deus primeiro impediu que os tímidos e medrosos, guarde bem isso, os tímidos e os medrosos fossem à guerra. Juízes 7:3 diz assim: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Tente imaginar, havia então um exército formado de 32.000 pessoas. Voltaram 22.000 e só ficaram 10.000. Deixa eu te adiantar uma informação aqui. O exército inimigo tinha 135.000 soldados. E ele já estava indo para a batalha com um número bem reduzido, 32.000. E agora Deus dá uma ordem: quem for tímido e medroso, volta. Agora, olha o detalhe. Gideão tinha medo, era inseguro, pediu 3 sinais antes de ir para a batalha, e quando Deus dá essa ordem, ele não volta. Ele não volta. Ele permanece onde ele está, ele permanece na liderança, porque agora o coração dele está seguro em Deus que irá fazer grandes coisas. E olha, ele indo para a batalha para enfrentar 135.000 soldados com apenas 10.000. Ele já estava em desvantagem. Mas quando nós agimos pela fé, meus irmãos, nunca estaremos em desvantagem, porque quem vai lutar as nossas batalhas é o próprio Deus. Então Deus prova de novo o coração de Gideão, separando apenas 300 homens para a guerra. E em Juízes 7, verso 4 em diante, vai dizer assim: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer as águas e ali tos provarei. Guarde bem essa palavra. Deus falando que vai provar, não apenas Gideão, mas os 10.000 que estão ali. Porque ele vai separar apenas 300 homens para ir para essa batalha. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Primeira coisa que a gente aprende aqui nessa breve porção, de um exército de 300 homens, saindo para uma guerra para enfrentar 135.000 pessoas. Sinceramente, irmãos, eu não sei nem quanto que dá isso proporcionalmente. Eu só sei que, na proporção ali, o exército teria que lutar muito, teria que fazer grandes feitos. No entanto, você conhece a história. O próprio Deus batalhou de tal maneira que o próprio exército fugiu diante de 300 homens. E eles destruíram o exército dos midianitas. Mas o que a gente aprende aqui de especial para a nossa vida? Primeira coisa básica para a nossa existência e para a nossa vida diária, irmãos. O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Talvez esse tempo que a gente está passando de provas, assim como o próprio texto diz, e ali tos provarei. Deus vai nos ensinar, irmãos, que o pouco com Ele é muito. E tem horas que nós realmente precisamos passar pela moenda,
ou como diz o bom pentecostal, passar na peneira de Deus para areia fina, só areia fina ser usada. E eu vou dizer, irmãos, Deus é aquele que não precisa de muito para realizar grandes coisas. Quando a igreja primitiva se iniciou, ela estava reunida com 120 pessoas. Depois de 3 anos e meio de pregação, morte e ressurreição, havia apenas 120 pessoas reunidas para receber o Espírito Santo. E a partir daquelas 120, cresceram para 3.000, de 3.000 para 5.000. E mesmo assim, quando a gente pensa em 5.000 pessoas, que para nós parece ser um número assustador, não é muito não. Basta olhar aqui a nossa pequena cidade de Jacareí, que tem mais de 250.000 habitantes. Então, 5.000 não é um número tão expressivo assim. No entanto, ao iniciar com 12 discípulos, crescendo para 120, chegando ao número de 5.000, e Deus acrescentando cada vez mais pessoas à igreja do Senhor. Hoje, a igreja cristã no mundo conta com aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Só entre os reformados são 600 milhões de crentes que professam a fé reformada. Deus não precisa de muito. De repente você está olhando para o teu salário pingando e está dizendo, não vai dar. Lembra, Deus deu a vitória a um povo com 300 homens enfrentando 135.000. Deus há de providenciar para si, como fez com Abraão, um cordeiro. Creia no Deus que está à frente. Creia no Deus que não precisa de muito. Creia no Deus que no Novo Testamento, com apenas alguns pães e alguns peixes, alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então o nosso Deus é fiel, irmãos. O nosso Deus é todo-poderoso. Não importa o tamanho do teu medo, o tamanho da tua segurança. Não importa também quantos sinais você já tem pedido a Deus. O que importa é a fidelidade do Senhor para com aqueles que Ele chamou, Ele há de fazer. Para terminar, irmãos, eu queria trazer assim, algumas breves aplicações práticas para a nossa vida, além das que eu já apresentei aqui ao longo da exposição. Primeira, Deus é paciente com servos medrosos e incapazes. Deus é paciente com servos medrosos e incapazes. Porque Ele nos chama na nossa incapacidade, mas Ele nos capacita. Ele não nos deixa da maneira como Ele nos chamou no início. Moisés não foi mais o mesmo. Abraão não foi mais o mesmo. Da mesma maneira, Gideão também não foi mais o mesmo. O homem que estava com medo agora foi para a frente da batalha e foi até, inclusive, perseguir o rei dos seus inimigos. Deus usa pessoas simples. Gideão era um simples homem. Então, se você é pequeno, se você é temeroso, se você é simples, Deus pode te usar assim. Quem disse que não? Outro, cuidado, como eu já disse antes, com pedir muitos sinais. Lembre-se sempre que o texto está narrando os fatos da história. Não está dizendo que está de acordo com aquilo. Quando a gente olha para o Novo Testamento, saiba que quem pediu sinais eram os opositores de Cristo, porque eles eram incrédulos. E por último, Gideão estava, na verdade, com a maioria, porque Deus estava com ele. Então, meus queridos, não vamos temer, não vamos nos sentir mais tão inseguros assim, porque aquele que fez a promessa é fiel, e ele disse: eis que estou convosco até a consumação do século. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco.
Não importa quantas pessoas estão na sua casa, ou se de repente você está aí sozinho na sua casa. Gideão foi chamado sozinho quando ele estava trabalhando e morrendo de medo. Saiba que Deus está com você. Queridos, que Deus nos abençoe poderosamente com a sua palavra. E eu gostaria de orar nessa noite e encerrar esse momento tão especial que nós tivemos aqui na presença de Deus ao ouvir essa palavra e também poder cantar e poder louvar e adorar. E é um momento muito especial em que eu também posso ver os irmãos aqui participando, comentando, deixando a sua mensagem, deixando a sua saudação. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, todos que estão aqui presentes participando. Vamos orar e agradecer a Deus por mais uma transmissão, apesar de todos os problemas técnicos que nós tivemos no início. Deus é sempre aquele que também nos dá a vitória, nos dá uma solução, nos aponta caminhos. Então vamos continuar, não vamos retroceder. Nós vamos enfrentar as batalhas e nós vamos vencer, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por essa noite que o Senhor nos concede. Quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. E assim como foi, ó Deus, com Gideão, um homem simples, homem do campo, homem inseguro, temeroso, mas que foi revestido com o poder do teu Santo Espírito. Que nessa noite a nossa vida, mais uma vez, seja enchida de poder e intrepidez, como foi, Senhor Deus, no capítulo 4 de Atos. Assim como a tua igreja pediu intrepidez e audácia, sejamos também enchidos do poder do Senhor para proclamar as tuas maravilhas e para fazer a tua vontade neste mundo tenebroso. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos dos temores internos, dá-nos, Deus, a segurança na tua palavra. E assim como houve um separar na vida de Gideão, quando o Senhor disse: mandem os tímidos e os medrosos de volta para casa, e Gideão não foi, apesar de toda a sua trajetória. Ali ficou firmado, Deus, que o Senhor estava operando naquele coração. Que da mesma maneira, Senhor, não estejamos entre os que retrocederam, mas que estejamos entre aqueles que foram para a batalha, mesmo sabendo que o inimigo era muito maior, mas na certeza de que o nosso Deus está acima de qualquer circunstância. Porque quando estamos do teu lado, Senhor, estamos com a maioria, estamos com o mais poderoso. E nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer ao pastor Marcelo por ter cedido esse estudo para a nossa vida aqui em Cruzeiro, agradecer pela graça do Senhor Jesus derramada sobre a igreja de Jacareí e também sobre a nossa igreja aqui em Cruzeiro. Que Deus abençoe o pastor Marcelo e a igreja de Jacareí possa derramar também das bênçãos do nosso Deus. Quero agradecer a você que participou conosco, quero convidá-lo neste momento a estar cada dia mais buscando ao Senhor e aprendendo da palavra de Deus. Se você gosta de estudar a Bíblia, nós temos aqui um card que vai aparecer para você, se você está vendo no YouTube, para você ver outros estudos bíblicos que nós preparamos para você e foram colocados neste canal. Você está vendo pelo Facebook, você pode adentrar nos nossos vídeos, você vai ter muito conteúdo bacana para abençoar a sua vida e a sua família. Quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal, que possa se inscrever no nosso canal no YouTube, está ativando o sininho para que seja avisado sempre que houver uma notificação. E não esquece de curtir os vídeos, compartilhar, de comentar, de ajudar a crescer este canal para a glória do Senhor Jesus. Se você está vendo pelo Facebook, não esquece de curtir a nossa página e se colocar como seguidor da página e participar das postagens, comentando, curtindo e interagindo na nossa página de Facebook, porque isso é muito importante. Quanto mais o Facebook percebe uma movimentação na página, uma interação, mais ele vai entender que esses conteúdos são válidos para outras pessoas. Então, nos ajude para que nós possamos estar crescendo. Que Deus abençoe sua vida, o restante da sua semana. No domingo nós temos nossa escola bíblica dominical às 9 horas aqui, o culto às 19 horas, também é um momento muito especial na nossa vida. Conto com você, com a sua participação. Quero agora orar
encerrando este estudo de quarta-feira, agradecendo por aquilo que ouvimos e aprendemos nesta noite. Vamos orar? Pai amado e Pai querido, te louvamos, Pai, porque o Senhor se faz presente nesta noite para nos abençoar. Obrigado pelo pastor Marcelo, que gentilmente cedeu esse estudo para que nós pudéssemos estar refletindo sobre a vida de Gideão e os impactos dessa história na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa abençoar teu povo que participou e que, em nome de Jesus, possamos viver para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Abençoe os irmãos que estão participando, os irmãos que estão pedindo oração, que o Senhor possa visitá-los com teu amor e com a tua graça. Que o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza e que nós possamos, para a glória de Deus, refletir o teu grande e profundo amor sobre as nossas vidas. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe, uma ótima noite a todos e até domingo pela manhã, nossa EBD online.